Bíblia, se você está desejoso pela palavra de Deus. Quem aqui está desejoso em ouvir a palavra de Deus? Maravilha. Quem aqui está me ouvindo desde o domingo de manhã? Deixa eu ver. Alguns, glória a Deus. Viu? Poucos são os remanescentes. Que eu sei que me ouvir, tem que ter paciência. Ai, Deus é bom. Gênesis, capítulo de número 41, verso de número 38. Nós vamos ler do 38 até o 46. Nós hoje vamos falar sobre o propósito. Nós falamos no domingo de manhã sobre o sonho, no domingo à noite sobre o processo, e agora sobre o propósito. Nós estamos falando de José, nós estamos trabalhando essas temáticas baseados na vida de José. Então vamos ler a palavra de Deus. Todos acharam? E disse Faraó aos seus servos, ou pode deixar nessa tradução aí mesmo, que eu vou ler nessa daí então. Por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Então o Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa, de todo o meu povo, e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. O Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo seu anel oficial e colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se. Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O Faraó disse ainda a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, o sacerdote de On. Depois José viajou por toda a terra do Egito, e o verso 46 diz assim: José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante do Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. Feche os seus olhos por um instante, eu quero fazer uma oração com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais estamos aqui em Tua presença e eu tenho a honra e o privilégio de pregar a Tua palavra. Senhor, eu te peço diante da Tua igreja, usa-me. Fala conosco através dos meus lábios, que eu diminua e o Senhor cresça, porque eu, pastor Alain, não sou, não posso e não faço, mas o Deus dessa casa, o meu Deus, o seu Deus, Ele é todas as coisas, Ele faz tudo o que lhe apraz e Ele pode tudo. Senhor, então eu não sou, mas o Senhor é. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Então, Senhor, Tu tens liberdade para agir aqui nesta noite de segunda-feira, trabalhando de dentro para fora, falando conosco, agindo em nós e através de nós, porque a casa é Tua, o louvor é para Ti, a palavra é Tua, tudo que tem aqui é Teu, e eu poderia dizer conforme a Tua palavra, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, Senhor, uma vez mais te peço, fala com a Tua igreja e não te cale nem por um instante sequer. Essa é a minha oração com a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.
Marquei esse texto em especial para lermos, porque nós estamos falando já do tempo em que José está chegando adiante de Faraó. E é aqui que o processo de José vai terminar e o propósito vai se iniciar. Então está acabando um tempo e está começando um outro. Quem esteve aqui ontem vai se lembrar que eu disse que ao término de todo o processo tem uma nova fase, tem um novo tempo, tem uma nova esfera te esperando, tem um novo nível, tem uma nova área que vai começar, tem um novo tempo que vai se iniciar. Então o processo de José está se encerrando. Quando? Quando quem tem o poder, o governo, quando quem tem a autoridade vai mudar o seu status. Que status é esse? De prisioneiro para governador. Que status é esse? De alguém que era limitado, escravo, pobre, que tinha um senhor e agora vai governar. Por quê? Porque Deus vai começar através de Faraó a concluir e a cumprir o sonho que deu a José quando ele ainda tinha 17 anos, mas você acabou de ler comigo que José está com 30 anos quando vai à presença do Faraó. Então, do sonho ao propósito, 13 anos de processo. Vou repetir, do sonho até o início do propósito, 13 anos de processo. 13 anos foi o momento em que ele é vendido pelos irmãos, vai para a casa de Potifar, vai ser escravo na casa de Potifar, vai se tornar governante da casa de Potifar, vai ser caluniado pela mulher de Potifar, vai parar na prisão com os demais presos do Egito e vai viver ali também um período na prisão. Ele vai interpretar o sonho do copeiro, do padeiro. Ainda vão se passar 2 anos até que Faraó vai ter um sonho. Então, do início do momento em que Gênesis 37 começa a narrar a história de José, ele tem 17 anos. Quando ele se apresenta diante de Faraó, ele tem 30. Então, o que o Senhor quer começar a dizer para nós, pastor, é que todos do sonho ao propósito tem um tempo. A vida não é fast food, a vida não é um micro-ondas que você coloca lá alguma coisa e em 2 minutos está quente. Não é um miojo que em 3 minutos está pronto para ser servido. Não, a vida é um processo, mas maior do que o processo é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Por quê, pastor? Porque José vai se apresentar diante de Faraó com 30 anos, mas a Bíblia diz que ele vai morrer com 110 anos, ou seja, o propósito de Deus na vida de José vai durar 80 anos. Oh meu Deus, se tiver alguém aqui para acreditar no que eu vim pregar para vocês aqui essa noite, é que eu vim afirmar que o tempo do propósito de Deus na sua vida vai ser maior do que o tempo da dor, vai ser maior do que o tempo do choro, vai ser maior do que o tempo da traição, vai ser maior do que o tempo da covardia, vai ser maior do que o tempo da humilhação. Eu vim essa noite profetizar sobre quem está aqui na Devec em Oíba, que o tempo do propósito vai sobejar, vai ser muito maior, vai ser muito excelente, comparado ao tempo do processo. Meu irmão, e sabe o que é melhor? É que no tempo do propósito, a Bíblia diz em Gênesis 50, 22, José permaneceu no Egito, com toda a família do seu pai, viveu 110 anos, e viu a 3ª geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos os filhos de Maquir, filho de Manassés. Manassés e Efraim serão filhos de José. Eles nascem no tempo da fartura, no tempo dos 7 anos de fartura. Então perceba que no período de 80 anos, José vai ver a 3ª geração dos seus filhos. José vai ser bisavô. Então o que é que eu vim profetizar aqui? É que no tempo em que você entra na plenitude para viver o propósito de Deus, Deus vai
vai te permitir ver os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Eu não sei se tem alguém para receber essa palavra, mas Deus está me dizendo aqui essa noite, que no tempo da plenitude de Deus, não vai parar em você, não vai terminar em você, vai ter continuidade de Deus através de você. Eu vim essa noite com uma palavra que trouxe alegria para o meu coração. Quando eu estava rascunhando aqui algo para ministrar esta noite, isso alegrou muito meu coração, porque muitas das vezes o tempo da dor é intenso. O tempo da dor parece que ele é eternizado, alongado, em extremo. E eu até me lembrei de uma expressão que eu uso em algumas mensagens, e eu aprendi ouvindo pessoas mais experientes do que eu. É que o tempo pode ser igual, mas não se pode comparar um tempo igual com a dor e a circunstância que está se vivendo no momento. Pastor, como isso? Te explico. Se eu te der 5 minutos em Paris, é muito tempo ou pouco tempo? Pouco. Mas se eu colocar você 5 minutos afogando, é muito tempo ou pouco tempo? Mas são os mesmos 5 minutos. Mas as circunstâncias é que vão determinar a intensidade da dor. Então tem gente que nos últimos 2 anos viveram 2 anos de paz, de bonança, mas tem gente que nos últimos 2 anos está dizendo, parece que são 20, parece que são 30, porque a dor é extrema, o problema é extremo. Então entenda uma verdade, não critique quem está no meio do processo, porque só sabe a dor do seu processo quem está vivendo. Então, se eu pudesse te dar um conselho, pare de olhar e julgar o processo do outro, porque só conhece o tamanho da sua dor quem está enfrentando. Nós somos especialistas em julgar a dor do outro, mas quando o tempo do processo acaba, o tempo do propósito chega. Então diga assim comigo, o tempo do propósito é maior do que o processo. Então diga assim comigo, hoje o meu processo acaba, para que eu possa viver o tempo do propósito. E agora, se você tiver fé para receber, estende a mão, porque eu vou profetizar sobre o tempo do propósito de Deus na minha e na tua vida. Eu vim essa noite com essa mensagem queimando no meu coração, para te dizer que no tempo do propósito, tudo, eu não disse algumas coisas, eu disse tudo. No tempo do propósito, eu não disse que parte, eu disse tudo. Tudo vai mudar na tua vida, tudo vai mudar na tua história, tudo vai mudar em teu favor. Então eu não disse algumas coisas, eu disse tudo. Então seja a boca de Deus para alguém, diga para ele ou para ela, tudo vai mudar no tempo do propósito. Pastor, como é que é isso? Te explico no texto. Quando o faraó tem um sonho, José é um prisioneiro. José é um prisioneiro. Faraó tem um sonho e José é um prisioneiro. Só que olha como as coisas começam a mudar simplesmente porque o rei o mandou chamar. José é um prisioneiro. O copeiro falou de José com o faraó. Faraó deu uma ordem, disse, manda buscar. Quem chegou para buscar não trouxe José de qualquer jeito. Quem chegou para buscar não trouxe José da mesma maneira que ele estava. Já olhou para ele e disse assim, olha, para chegar na presença de Faraó não dá para ser desse jeito. Começa fazendo uma coisa, toma um banho e faz a barba, porque agora eu vou te levar para uma audiência. Toma banho, faz a barba. Por quê? Porque eu tenho uma audiência que vai mudar tudo na tua história. Porque eu tenho uma mudança, uma transição. Então perceba, existem mudanças que vão começar
dentro de nós, vão começar em nós. A mudança não começou no Egito, a mudança não começou na terra, a mudança começou com José. José, eu vou mudar você, vou começar mudando a tua aparência, porque no tempo do processo nós temos uma aparência, mas no tempo do propósito vamos ter outra aparência. O que o Senhor está querendo dizer é que no tempo do processo falta dinheiro para cuidar do corpo, falta dinheiro para cuidar da aparência, falta dinheiro para comprar uma roupa bonita, um perfume importado, mas no tempo do processo não vai faltar nada, não vai faltar. Oh meu Deus do céu, eu sinto a presença de Deus aqui para dizer, Deus vai começar a mudar um prisioneiro para governador. Peraí, o status mudou, peraí, agora não é mais prisioneiro José, agora é o governador José. Então peraí, vamos comigo, está tudo mudando, porque algumas horas atrás era prisioneiro, e agora? Agora está na carruagem do faraó, e alguém está dizendo, esse é o homem que o faraó quer honrar, e agora ele será o governador de toda a terra do Egito. Peraí, ele governava uma prisão, ele comandava a prisão, ele administrava a prisão, só que Deus alargou, Deus tirou a grade, Deus tirou o muro, Deus fez o quê? Amplitude de território. Deus tirou o prisioneiro, transformou em governador e disse assim, agora tu não governa 1 metro quadrado, agora você vai governar toda a nação do Egito. Então perceba que Deus está mudando algumas coisas ou tudo? Deus está mudando, porque no tempo do propósito, Deus vai mudar tudo. Vamos de novo. José chega prisioneiro, o faraó olha para ele e diz assim, agora vai ser governador. Nós lemos o texto, aí a Bíblia diz que não satisfeito, o faraó mete a mão no dedo, na sua própria mão, tira o anel e coloca no dedo de José. O que é que o faraó está fazendo? Transferência de autoridade, porque as cartas reais eram seladas pelo anel real. Aí o faraó está dizendo para José, a partir de agora, você escreve o decreto, sela com o anel real, e ninguém pode revogar essa sentença, e ninguém pode revogar. Por quê? Porque a autoridade é transferida, a autoridade não é comprada, a autoridade não é negociada, a autoridade não é adquirida, a autoridade é transferida. O faraó está dizendo, aquilo que eu tenho autoridade para decretar, agora estou transferindo a autoridade para você, José. Então perceba que no tempo do propósito, Deus vai dar autoridade para você, autoridade como mãe, autoridade como esposa, autoridade como mulher de Deus, autoridade como profeta, autoridade como pastor, autoridade como obreiro. A autoridade vai ser transferida de quem? De quem tem a autoridade para te dar. O faraó está dizendo, eu sou a maior autoridade, eu tenho legitimidade e legalidade para transferir. Então José recebe o primeiro presente, autoridade. No tempo do propósito, Deus tem autoridade para transferir. Oh, labachuri que leve achai. Aí olha que coisa linda. Quando José chega diante dos irmãos, lá em Gênesis 37, os irmãos estão planejando matá-lo, mas quando encontra com ele, o que é que os irmãos fazem? Tomam a túnica dele, sim ou não? Os irmãos fizeram o quê? Rasgaram a? Lá na casa de Potifar, a mulher doida de Potifar queria o José de qualquer jeito. E ela disse, José, fica comigo, deita comigo, eu te quero. Mas José disse, eu não quero, eu não faço, eu não vou me contaminar, eu não vou retroceder, eu não vou manchar meu caráter, eu não vou mudar minha integridade, eu não vou mudar minha essência. Aí o que ela faz? Arranca a túnica dele.
Só que eu disse aqui na mensagem de ontem, quem estava aqui vai lembrar, é melhor perder a túnica do que o caráter, é melhor perder a túnica do que a integridade, é melhor perder a túnica do que a essência. E quando você escolhe a verdade, a integridade, o caráter e a essência, quando chega no tempo do propósito, o faraó olha para José e diz assim: está com roupa de prisioneiro, está com túnica de prisioneiro, mas agora faz o seguinte, pega o melhor linho fino do Egito. Ei, perceba, o Egito era o país de primeiro mundo da época, primeiro mundo de armação bélica, de armas bélicas, né? De armas de guerra, primeiro mundo de tecido, primeiro mundo de especiarias, primeiro mundo de tecnologia daquele tempo. O faraó olha e diz assim: pega do linho mais caro do mundo. Peraí, a roupa era de prisioneiro, mas porque lá atrás ele não negociou uma túnica pela integridade, uma túnica pela verdade, uma túnica pela essência. Quando chega no tempo do propósito, Deus diz assim: então agora você vai andar com uma roupa que todos vão perceber, que todos vão ver. Esse tecido não é normal, esse tecido não é comum, esse tecido ele é valioso, ele é caro. Porque eu estou no tempo do propósito, eu já perdi túnica no meio do caminho, mas hoje eu estou vivendo de linho fino. Por quê? Porque Deus está mudando tudo. Deus está mudando tudo. Aí não parou por aí não. O faraó olhou para ele e disse assim: agora já tem o anel, a autoridade. Agora já tem roupa de linho fino. Agora eu vou te dar mais uma coisa. Toma aqui. Eu vou lhe dar um corrente, um cordão de ouro. O faraó tira do seu cordão, coloca no pescoço de José. Espera aí, gente. Ouro é um dos minerais que nunca perdem o valor. Se você for pesquisar o valor do ouro há 10 anos atrás e pesquisar o valor do ouro hoje, você vai ver que ele já multiplicou algumas vezes o seu valor. Porque o ouro nunca perde o valor. Só que eu te faço uma pergunta: prisioneiro tem ouro? Escravo tem ouro? Aí, deixa eu te fazer uma pergunta: escravo para comer depende dos outros? Sim ou não? Sim ou não? Escravo para se alimentar, para sobreviver, ele dependia da benevolência do seu senhor, da bondade do seu senhor, do governo ou do rei servir a hora que quisesse uma refeição de resto. Mas agora Faraó está dizendo o seguinte: o tempo da escassez também acabou, José. Antes você vivia o tempo da dependência, agora, só para você entender, eu vou colocar no seu pescoço algo de valor, porque aonde você andar, alguém vai olhar e vai dizer: ele não tem só roupa bonita não, dinheiro também não está faltando, porque logo no pescoço tem uma corrente de ouro, um dos minerais mais preciosos daquele tempo. Então perceba uma coisa: Faraó está dizendo o seguinte: o tempo mudou por completo. Antes, para comer, para ter recurso, você ia depender dos outros. E agora? Agora você vai governar, é você que vai dar ordem de salário, é você que vai dar ordem de cadeira, é você que vai dar ordem de poder, é você que vai nomear no palácio e fora dele. Então perceba, mudou ou não mudou tudo? Eu estou perguntando para Devec em Oaíba: mudou ou não mudou tudo? Então diga para quem está do seu lado: no tempo do propósito, a pobreza acaba, a prosperidade chega. Eu estou sentindo Deus aqui. Aí não acaba não. Acabou? Claro que não. Faraó diz assim: agora pega o carro real, coloca os homens na frente e coloca alguém gritando, dizendo assim: esse é o homem que o rei quer honrar, esse é o homem que o faraó quer honrar, esse é o homem que o faraó quer abençoar, esse é o homem que Faraó mudou tudo.
Esse é o homem, fiquem de joelhos, se prostrem diante dele, porque agora toda a terra do Egito está sobre o governo dele. O que é que Faraó está dizendo? José, o tempo de ser envergonhado acabou, o tempo da honra chegou, o tempo da humilhação cessou, o tempo da honra chegou. Eu vim declarar para alguém que está me ouvindo aqui essa noite, que o tempo de ser humilhado acabou, o tempo de viver dependente acabou. Que tempo é esse? Um tempo de honra está chegando para a tua vida, um tempo de honra está chegando para a tua casa, um tempo de honra está chegando para você. Acabou por aí? Não. Porque de que adianta ter honra, dinheiro, fama, poder e não ter uma família? Faraó foi cirúrgico. Faraó disse assim: eu já mudei tudo em você. Já mudei as vestes, já te dei autoridade, já te dei poder, já te dei honra, já te dei tudo isso, mas ainda te falta uma coisa importante. Te falta uma esposa, te falta um lar, te falta uma família. Aí eu aprendo uma coisa importantíssima, de que não adianta sucesso aí fora, se não tiver família para compartilhar o sucesso, se não tiver um lar para você comemorar o sucesso. Então valorize a sua casa, valorize a sua família, porque no tempo do propósito, não é o tempo da solidão, o tempo do propósito não é o tempo de você ostentar sozinho, o tempo do propósito é de você dar a mão para a tua família e dizer: se eu cheguei até aqui, a minha casa chegou comigo, a minha família chegou comigo. O Faraó vai pegar e vai dizer: José, sozinho não dá para ficar, porque parece até que parece até que Faraó conhece a Bíblia, Faraó parece até que conhece aquele texto: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Então peraí, José, eu estou separando uma aqui para você, pega lá da filha do sacerdote, eu vou te dar uma princesa para você casar, e com ela você vai gerar uma família, vai nascer Manassés e Efraim. Tudo isso em que tempo? Diga comigo: no tempo da vaca gorda, no tempo... Deus está dando família e filhos a José. O maior sucesso do mundo está atrelado ao seu lar e à sua família. A maior prova disso é que quando nasce o primeiro filho, José diz assim: esse vai se chamar Manassés. E o que é isso, pastor? Manassés, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Depois ele nasce Efraim e ele diz assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aonde eu vivi o propósito, Deus me deu Efraim. Aonde eu vivi o processo, Deus me deu Manassés. Aonde eu vivi o processo, Deus me deu Efraim. É porque as maiores conquistas da sua vida vão estar atreladas à sua família. É ele dizendo assim: Deus me deu, Deus me deu. Aonde? Na terra do processo, na terra da dor, na terra da aflição. Deus me deu lar, Deus me deu família, Deus me deu esposa. Então agora se prepare. Por quê? Porque não acabou não. Quando José tem os filhos, ele também está lembrando do tempo passado, sim ou não? Quando ele dá nome aos filhos, ele está lembrando do tempo da dor, sim ou não? Sim ou não? Então eu aprendo com José uma outra coisa. José não se esquece que o tempo do propósito é bom, traz recompensas, mas quem faz e quem deu continuará fazendo, continuará sendo, quem continuará entregando é o Senhor. Olha o que ele diz:
Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer. José está dizendo, Manassés só chegou por causa de Deus, Efraim só chegou por causa de Deus. Então José está dizendo o seguinte, eu estou conquistando, tudo na minha vida está mudando, mas quem está fazendo não sou eu, quem está fazendo não é o faraó, quem está fazendo não é a terra do Egito, quem é que está fazendo? É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. José está ensinando para nós aqui essa noite o que? É que no tempo da bonança, no tempo do propósito, no tempo do alargar de Deus, nunca se esqueça que não é você, é Ele, não é você, é Ele, não é você, é Ele que faz. E José nos ensina isso durante toda a sua trajetória. Por exemplo, Faraó, quando manda chamar José, diz assim para ele, eu fiquei sabendo que é você que interpreta sonhos. Aí ele diz assim, quem sou eu? Quem interpreta os sonhos é Deus. Ele poderia ter se enaltecido, ele poderia ter se vangloriado, ele poderia ter dito, eu sou o cara, esse cara sou eu. Mas ele disse, quem interpreta sonhos não sou eu, Faraó. Quem interpreta sonhos é Deus. Quando os filhos nascem, ele diz, foi Deus que me deu, foi Deus que fez. Pai, eu não consigo perceber. Não, peraí, José está diante de Faraó, uma oportunidade única, mas ele está dando a glória para Deus. O propósito é o lugar de você entender, e o processo, e o propósito, e o sonho, em todas as fases, no sonho, no processo e no propósito. Quem foi que deu o sonho? Quem foi que levou José para o Egito? Deus. Quem foi que fez os irmãos venderem José para os midianitas, para a caravana dos ismaelitas? Deus. Por que é que ele chegou na casa de Potifar? Por causa de Deus. A Bíblia diz que quando ele estava na casa de Potifar, por causa dele, por causa de Deus, a casa de Potifar era abençoada. Quando ele chega na prisão, por causa de Deus, a prisão é abençoada. Então não é você, é Deus. Porque tem gente que quando chega aqui, deixou de ser Deus. Quando sonha, é Deus. No meio da dor, é Deus. Mas quando chega no topo, esse cara sou eu. Foi o meu trabalho que me trouxe aqui. Foi o meu empenho que me trouxe aqui. Foram as minhas faculdades que me trouxeram aqui. Foi o meu esforço que me trouxe aqui, a minha competência. Foi o meu PhD que me trouxe aqui. Querido, você pode ser o PhD, o doutor, você pode ser o mestre, você pode ter o currículo que for, você pode ter quantas línguas forem, mas se não for Deus, se não for Deus, se não for Deus, nada é possível. Porque eu amo o texto bíblico que diz, sem mim nada podeis fazer. Então seja no tempo do sonho, seja no tempo do processo, ou seja no tempo do propósito, reconheça que é Deus, é Deus, é Deus. Agora, tem uma outra coisa que acontece com muita gente quando chega no top, no topo, quando chega no auge. Ela olha para trás e diz assim, fulano me vendeu, fulano me pisou, fulano queria me matar, queria ver o meu mal, agora eu estou por cima, vai pagar na minha mão. O lugar do propósito nunca foi lugar de vingança. O lugar do propósito nunca foi um lugar de amargura, de ressentimento. José vai ensinar para nós que o topo e o top é o lugar do perdão. É o lugar da reconciliação. José, quando está governando, vai receber os seus irmãos. E o que é que vai acontecer? Vai cumprir o sonho. Que sonho? O primeiro sonho de José era que os 10 feixes
do que representavam os seus 10 irmãos na época, iriam se dobrar diante dele. Iriam o quê? Se dobrar diante dele. E quando ele está governando, os 10 irmãos aparecem. O 11º é Benjamim, está em casa com Jacó, mas os 10 irmãos se apresentam, e o que acontece? Eles se prostram. José vai se lembrar do sonho. José também vai se lembrar da dor causada pelos irmãos. Eu não vou esconder nada não, está no texto. José também vai se lembrar do mal que os seus irmãos lhe causaram. José vai fazer para eles algumas perguntas. José vai fazer primeiro uma cena, uma brincadeira com eles. Mas em nenhum momento José pagou com a mesma moeda. Mas em nenhum momento José usou do seu poder para ferir, para matar, para aprisionar, para fazer com que eles se tornassem cativos ou pagassem pelo preço causado a ele. Pastor, mas José retém um dos irmãos, é porque ele tem um propósito maior. Ele agora quer conhecer o 11º, que também estava no sonho. Que sonho? Você se esqueceu do sonho? O segundo sonho diz que o sol, a lua e 11 estrelas. Mas Benjamim ainda não tinha nascido. Mas Deus já tinha dito. Espera aí que eu vou melhorar para você pegar. É que lá no tempo do sonho, Deus já estava falando de uma estrela que estaria no tempo do propósito. No tempo do sonho, Deus já estava falando de uma estrela que estaria no tempo do propósito. Que estrela é essa? Aquela que não feriu, aquela que não prendeu, aquela que não vendeu, aquela que não aprisionou. E eu vou aprender uma lição e já já eu compartilho com vocês o que é. Mas eu quero que você tenha atenção aqui comigo. José vai trazer os seus irmãos. Como eu amo isso. Olha o que está escrito em Gênesis 45, verso 4. Se você puder, meu filho, pode botar na tela para mim, Gênesis 45, verso 4. Eu quero que eles leiam comigo alguns versículos, do 4 ao 9. É José, depois que os irmãos vão para casa, eles retornam, e aí José se apresenta para eles na segunda vez. No segundo encontro, José vai se revelar aos seus irmãos. E é exatamente aqui em Gênesis 45, verso 4, José está dizendo para eles: por favor, cheguem mais perto de mim. Disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão. Olha o que ele diz: aquele que vocês venderam ao Egito. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: saiam todos da minha presença. Ele está falando com os servos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Verso 2, ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Agora não se aflijam, disse José, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo e nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio.
Ele me tornou como um pai para o faraó, e me fez senhor de todo o palácio, e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá e não te demores. Eu poderia continuar lendo com vocês o capítulo de número 45, mas o que eu quero frisar com vocês é o seguinte: José tinha o poder, José tinha o exército, José tinha o anel que selava, José tinha o comando e a caneta nas mãos para chancelar o que bem quisesse contra os seus irmãos, e assim seria feito. Mas ao invés de maltratar, ao invés de ferir, ao invés de machucar, ao invés de pagar com a mesma moeda, José olha e diz: eu já perdoei vocês, eu já perdoei vocês, eu já entendi que o processo que eu vivi não foi o diabo, não foi o inferno, não foram a malignidade de vocês, mas foi Deus que me trouxe para cá. Quer um conselho? Não espera chegar no topo para pedir perdão, não. Você está me ouvindo hoje, pode estar vivendo no meio do processo. Não espera tanto tempo não. Sabe por quê? Porque o texto também mostra que o coração de José ainda estava preso. Ainda tinha uma mágoa do passado, ainda tinha algo, uma mágoa não, mas ainda tinha uma ferida do passado. Mas naquele momento ali, é o momento da reconciliação. O choro de José é o choro da reconciliação. É o choro do perdão verdadeiro. E choro da reconciliação e do perdão verdadeiro, a gente não precisa esconder. A Bíblia diz que José chorou tão alto. Tem gente que quer pedir perdão assim: me perdoa, eu errei. José está chorando tão alto que do lado de fora tem gente ouvindo. José não está preocupado com aparência. José não está preocupado com o status de governador, José não está preocupado com o status de poder, com o status de autoridade. José está preocupado em resolver um problema do passado e trazer o seu pai, os seus irmãos, os seus sobrinhos, toda a sua geração para perto dele. Por quê? Porque longe dele eles vão perecer, longe deles eles iriam morrer, a fome ia matar Jacó, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. E no Egito, sob o governo de José, eles iam habitar em Gozém. Gozém era a terra mais próspera do Egito. O faraó disse assim: manda buscar o seu pai, os seus irmãos, a sua descendência, que eu vou dar para eles a melhor parte do Egito. Ei, entenda uma coisa: se você venceu o processo e chegou no lugar do propósito, não é para você deixar a tua família para trás, não é para você deixar quem te feriu para trás, mas perceba e aprenda uma coisa com José: na hora de abençoar, a porção foi diferente. O perdão José liberou para os 10, mas na hora de abençoar, a bênção foi diferente. No mesmo capítulo de número 45, quando José está despedindo os irmãos para buscarem o pai, ele diz assim: espera aí que eu tenho um presente para vocês. Para os 10 ele deu uma túnica. Para os 10 ele deu o quê? Só que não foi colorida, foi de linho fino. Ele disse assim: para os meus irmãos que um dia rasgaram a minha túnica, para provar do meu perdão, eu vou te dar uma túnica. Agora Benjamim nunca me fez mal, nunca me vendeu, nunca me jogou na cisterna, nunca desejou me matar. Benjamim, para você tem 5 mudas de linho fino. Para você tem 500 peças de prata.
Agora, e para o papai Jacó? Para o papai Jacó, manda 10 mudas de roupa. Porque o pai sempre merece o melhor. Para o papai Jacó, manda mais de 1000 ciclos de prata para ele. Por quê? Porque papai sempre merece o melhor. Ei, perceba, José está ensinando para nós o seguinte: perdoar, eu vou perdoar quem me feriu, mas na hora de abençoar tem porção diferente, para quem um dia já feriu e para quem nunca feriu, para quem também te gerou, te abençoou, cuidou de você, sempre foi autoridade sobre a sua vida. Aí José diz assim: para o papai não, para o papai o melhor, o que eu estou dando para Benjamim, para papai é o dobro, para Jacó é o dobro. E faz o seguinte: prepara os carros do Egito, para na porta de papai e traz ele com tudo que ele tem, traz os filhos, traz o gado, traz os servos, traz tudo, porque aqui no Egito papai vai comer do melhor, papai vai viver do melhor, papai vai ser referência aqui. Por quê? Porque papai merece o melhor. Então perceba, tem muita gente que cresce, no final da vida diz assim: pai, vou te dar um cantinho ali. Ali aonde? Ali dentro do Antares, ali dentro do Cesarão. E o filho está morando na Barra, no Recreio. Não. Quando você chegar no lugar do propósito, lembra que papai cuidou de você, lembra que papai deu túnica colorida para você. Então perceba uma coisa: o tempo em que Deus te honrar, também é a medida que você vai honrar quem um dia te abençoou. Fica de pé. Diga assim comigo: no tempo do propósito, eu vou perdoar e abençoar. Pastor, isso é muito difícil. Nunca disse que seria fácil. Mas quando você, no tempo do propósito, humilha quem te feriu, você também está dizendo para Deus que você não é digno de estar onde Ele te colocou. Por quê, pastor? Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu na cruz pelo mal, pelo justo, pelo injusto, pelo perverso, pelo bondoso, pelo misericordioso, pelo maldoso. Jesus morreu na cruz por todos nós. E lá na cruz ele ainda foi capaz de dizer para quem disse assim: crucifica-o. Ele disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Porque eu estou aqui, já venci o processo, mas eu estou aqui por causa do propósito. A cruz é o propósito. Eu estou no lugar certo. Que lugar? O lugar do propósito. Que lugar? O lugar que vai transferir perdão, o lugar que vai transferir libertação, o lugar que vai transferir livramento. Ei, o lugar do propósito é o lugar de você gerar o bem, é o lugar de você gerar salvação, é o lugar de você gerar libertação, é o lugar de você gerar renovo. Então perceba, é no lugar do propósito que Deus te colocou, vai te colocar para você gerar as bênçãos e os frutos dele. José está dizendo: eu estou no Egito, passei todo esse processo, mas não foi para a morte, não foi para a destruição, não foi para me humilhar ou para vergonha, não. Esse processo doloroso foi para a preservação da vida, foi para a preservação da minha casa, da minha família, da minha parentela. Então pare de reclamar do processo, porque o tempo do propósito está chegando. O tempo do propósito está chegando. Tem alguém para receber isso aqui essa noite? Eu encerro dizendo: o tempo do propósito está chegando. Aonde estão aqueles que vão cumprir o propósito? Aonde estão aqueles que vão ser como José no tempo do propósito? Nunca vão esquecer que é Deus. Então diga assim comigo: o propósito
pode chegar na minha vida, porque eu não vou esquecer que foi Deus que me conduziu ao tempo do propósito. Dê um aplauso ao Senhor.